Aqui na minha frente eu tenho um software que precisa de uma licença para poder funcionar. E aqui do outro lado eu tenho um programinha que gera uma licença válida para mim e que se eu copiar ela e jogar naquele software, ele vai ser ativado. Você já deve ter visto isso algumas vezes. Agora, o que possivelmente você não viu é como hackers chegam nesse resultado, que ferramentas eles usam, que métodos eles usam e também o porquê você não deveria estar utilizando softwares pirateados, os perigos por trás disso. E com a ajuda de ferramentas criadas para cracking e programas também feitos para poder desafiar você em engenharia reversa, eu vou te mostrar tudo e um pouco mais sobre a arte do cracking. Lembrando, a pirataria é crime, os softwares utilizados nesse vídeo foram feitos para esse propósito e nenhuma atividade ilegal é encorajada. Quando um desenvolvedor escreve um software, ele utiliza o Java, C++, .NET, enfim, ele utiliza linguagens de programação para escrever esse programa. O problema é que, embora o programador consiga entender o que ele está escrevendo, para a máquina aquilo dali não significa nada, ela não entende. E aí que surgem os compiladores. Para que aquele programa que foi escrito seja de fato executado, ele precisa ser traduzido para uma linguagem chamada linguagem de máquina. E como você deve entender pelo nome, ela é feita para que a própria máquina consiga entender. E os compiladores compilam aquele código para que a máquina consiga entender aquilo dali. E embora ela agora consiga executar o código sem problemas, você não entende nada. Mas isso tem um porém. Tem uma linguagem na qual a linguagem de máquina pode ser mostrada ou convertida, que se chama assembly. Ela é muito parecida com a linguagem de máquina, talvez um pouquinho mais legível, mas o que importa é que ela é analisável, ou seja, você consegue analisar ela e tirar alguma informação dela, o que é muito útil para o cracking. Ativação. O processo de ativar um software de um programa pode acontecer de basicamente duas formas. O processo offline e o processo online. No online, a chave é validada num servidor na internet que vai retornar para a aplicação se a chave é válida ou não. No offline, dentro do próprio programa, existe alguma função responsável por validar se a chave que você inseriu é válida ou não e se o seu software deve ou não ser ativado. Geralmente ali dentro possui funções matemáticas e criptográficas que vão tentar ali decodificar a chave que você inseriu e validar ela. A facilidade de se craquear softwares que utilizam o método offline de ativação vai depender realmente muito das funções desenvolvidas para validar a chave. E como nós vamos ver na etapa de demonstração, pode acabar sendo um processo muito simples e muito fácil de ser burlado. Para fazer esses bypasses, os hackers geralmente utilizam dois tipos principais de ferramentas, os debuggers e os disassemblers. Os disassemblers são responsáveis por transformar o código de máquina, o programa, em assembly. Assim, o hacker vai conseguir analisar com mais propriedade o código do programa e tentar identificar falhas ou até mesmo achar ali informações e chaves que podem ser utilizadas para o cracking. Os debuggers são utilizados para analisar o código enquanto ele é executado. Assim, os hackers podem tentar interferir com o fluxo de execução do código, tentando dar bypass nas funções que bloqueiam ele de ser usado a partir da ativação. Assim, eles podem tentar gerar uma versão do software onde a ativação nem sequer é exigida. Isso costuma acontecer muito em jogos craqueados. Outra possibilidade é utilizar os debuggers para pausar a aplicação antes dela causar erro na ativação e tentar entender a partir de palavras como token, chaves, keys ou até mesmo chave inválida. Dessa forma, ele pode tentar encontrar dentro dessas funções a própria chave ou a forma na qual ela é gerada. O resumo é que na maioria das vezes os hackers têm que mexer no software e incluir coisas ali, modificar o software original para que os cracks deles funcionem. E isso cria a possibilidade deles injetarem ali programas maliciosos, scripts maliciosos que podem te infectar. E isso é muito comum. Pelo menos uma minerada de criptomoeda ele vai fazer no seu computador. Inclusive, se você já foi vítima de malware vindo da pirataria, deixa aí nos comentários craqueado e conta a sua história para que outras pessoas possam aprender com isso também e dar uma ajudada aqui no canal. Agora nós vamos para a demonstração. Para demonstrar como os softwares são craqueados, eu vou estar utilizando programas feitos para esse propósito, com o propósito de serem quebrados para você poder praticar. Então nada aqui é ilegal e nem estamos violando nenhum tipo de lei ou propriedade intelectual de terceiro. Então se acá no YouTube não existe nenhuma razão para você derrubar esse vídeo. Cracksme.com é o site que a gente vai estar utilizando para poder encontrar esses softwares que são designados para teste.
A nossa primeira demonstração vai ser em cima do Genuine License Service, que tenta simular um serviço genuíno de licenciamento. Após termos baixado o programa, nós vamos executar ele para ver como ele funciona. Nós vamos digitar ali um username, o meu nome, e depois uma chave aleatória, só para a gente poder trigar um erro. Bom, como nós podemos ver, nós não conseguimos nos autenticar, ativar a chave de fato. Agora a nossa primeira ferramenta entra em ação, a Detect It Easy, que é uma ferramenta que tem o propósito de ajudar profissionais de cibersegurança em identificar se um binário possui proteções, se está assinado, está criptografado, entre outras coisas que podem te ajudar ou te prejudicar durante um teste. Ele também é muito utilizado na análise de malware, para você poder identificar se aquele malware está assinado e que proteções ele tem que impedem você muitas vezes de analisar ele e descobrir se ele de fato é um malware e que tipo de ações ele performa. Com a ferramenta aberta, vou agora selecionar o software do desafio para que ele possa ser analisado. E como você pode ver na tela, ele trouxe uma informação muito útil, que é qual linguagem de programação foi utilizada para criar esse executável. Isso é muito importante porque isso vai determinar a ferramenta que nós vamos utilizar no processo de teste. Como aqui ele está utilizando o .NET, é muito provável que a gente vai utilizar o DNSpy para poder fazer esse teste. A nível de curiosidade, vou estar rodando um outro software nessa ferramenta só para você poder ver a diferença de um software protegido de um não protegido. Lembrando que não é crime usar essa ferramenta em um software, só é crime se você tentar craquear aquele software. Isso aqui, na verdade, é só uma análise estática, basicamente, então nada de errado está sendo feito aqui. Após ter feito essa validação de proteções, nós vamos utilizar a nossa próxima ferramenta, o DNSpy, que age tanto como um debugger como um disassembler, já que ele permite a gente editar e visualizar códigos de assembly convertidos do software em binário. Então agora a gente vai abrir aqui esse aplicativo utilizando essa ferramenta e a gente vai dar uma analisada no código-fonte dele. Após uma breve analisada e uma fuçada ali nas funções, a gente encontra uma função muito interessante. Essa função se chama Generate Serial Key, e sim, ela basicamente é responsável por gerar aquela chave de ativação. Então, se a gente analisar como essa função funciona, a gente pode tentar recriar ela externamente desse programa e então usar ela para poder criar a nossa própria chave de ativação. Analisando essa função, a gente vai entender que ela está utilizando uma outra função que se chama Compute Hash e que basicamente converte o seu username em um hash SHA-256, que então é formatado para parecer mais com uma chave de ativação real. Então o processo é bem simples, ele primeiro pega o seu username, converte em bytes, então converte em um hash 256, pega os 15 primeiros caracteres e depois adiciona um traço a cada 5 caracteres. Então é muito tranquilo da gente conseguir recriar essa função utilizando uma linguagem como, por exemplo, o Python. E foi basicamente isso que eu fiz. Eu peguei o Python e criei um scriptzinho que basicamente cria um hash a partir de um nome de usuário fornecido e formata ele da forma adequada. Eu também estou utilizando, obviamente, o hash 256, que é o que a aplicação lá, o software, utiliza. Após isso, basta a gente copiar a chave gerada e utilizar no software, se certificando que a gente está utilizando o mesmo usuário utilizado para gerar a chave. Agora vamos para a nossa última demonstração. Nessa demonstração, nós vamos estar utilizando o software desafio chamado Find the Flag. E esse software é bem interessante e também muito simples. A primeira coisa que a gente vai fazer, de novo, é jogar ali na nossa ferramentinha de detecção de proteções e etc. E como nós podemos ver, o software não está protegido, então nós podemos continuar. Nós podemos ver também que esse software foi feito utilizando a linguagem C/C++. Então vou estar utilizando outra ferramenta que eu acredito que seja melhor para isso, que é o X64DBG ou X64DBG, que basicamente age como um debugger, então novamente ele vai permitir que a gente consiga analisar o código, só que dessa vez a gente vai analisar, em vez do código estático, como a gente fez na última demonstração, a gente vai analisar o código de uma forma mais dinâmica, analisando ele durante a execução. Antes de rodar a ferramenta, eu vou primeiro executar esse binário aqui para a gente ver como ele funciona. Como você pode ver, ele pede para a gente informar a ele uma flag. Quando eu digito qualquer coisa, ele traz um resultado pra gente escrito unlucky, ou sem sorte, né, ou azar, enfim. Agora eu vou pegar esse software e vou jogar lá na ferramenta que é o nosso X64DBG. Assim que eu jogar lá, ele vai abrir uma nova tela do CMD para mim, vai carregar várias informações interessantes, e agora a gente vai rodar o programa nesse CMD e vai analisar ele no software. A nossa primeira análise vai consistir em procurar as palavras que nós vemos o programa usar, como por exemplo unlucky e enter the flag.
Para isso, vamos clicar com o botão direito, pesquisar por, todos os módulos do usuário e referências string. Então nós vamos ter acesso a todas as strings que nós estamos vendo ali. Se você reparar bem na tela, você vai ver algumas strings muito interessantes, como enter the flag e unlucky. A enter the flag ela vem antes do nosso input e unlucky depois, caso a gente digite a flag errada. Então eu vou dar uma analisada nelas, dando 2 cliques para achar o endereço delas ali na execução do código. E agora eu vou adicionar um breakpoint nesses 2 pontos. O breakpoint significa que o software, o debugger, vai parar a execução do programa quando ele chegar naquele respectivo ponto. Assim a gente vai poder analisar o que está acontecendo com o programa naquele momento. Então agora eu vou começar a utilizar as setas para poder avançar na execução do programa até parar no breakpoint. Assim que ele parou no breakpoint do enter flag, a gente vê algo muito interessante logo embaixo daquele endereço, depois dos 2 pontos do RCX, que é uma string chamada May Love Cats, que muito possivelmente é a flag que a gente quer. Então agora a gente vai voltar no programa, vai digitar essa flag, vai dar enter e pronto. A gente conseguiu solucionar aqui mais um desafio. Bom, foram demonstrações muito simples, eu não quis me estender muito e também não quis testar minha sorte com o YouTube. Espero que vocês tenham gostado, estou testando esse novo formato de vídeo um pouco mais divertido e um pouco menos sério, mas ainda informativo. E se vocês gostarem, por favor, deixe aqui nos comentários as suas sugestões e o que vocês gostaram e deixaram de gostar. Tamo junto, valeu e um abraço, pessoal!